Olá pessoal, eu me chamo Rafael Peçanha, sou estudante de Psicologia e extensionista aqui no Clio Psique e hoje a gente está trazendo um conteúdo especial, como a gente costuma trazer, devido ao mês da consciência negra, e nós convidamos duas psicólogas para falar sobre psicologia e questões raciais. A primeira delas é a Daiane Mello, que é também formada pela UERJ e que durante 5 anos participou na construção do Clio. A segunda delas é a Letícia Alvarenga, que é terapeuta cognitivo-comportamental e que sua área de trabalho tem como foco justamente a atenção na saúde mental da população negra. Quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que eu pensei foi no conceito de Sankofa. Sankofa, ele representa uma adinkra, um símbolo ideográfico, vindo da África Ocidental, dos povos Akan, e ele significa que não é tabu voltar e buscar aquilo que a gente esqueceu, aquilo que a gente perdeu. E aí quando a gente fala de história, eu sempre me conecto com esse conceito, que traz aí um provérbio africano que comunica, uma mensagem no sentido de resgatar o passado para ressignificar o presente e construir um futuro diferente, E eu acredito que dentro da psicologia a gente tem muita coisa a resgatar. Eu penso que dentro da formação a psicologia é uma ciência branca. A gente precisa primeiro assumir isso quando a gente vai falar de questão racial. Quando todo o processo formativo ele não perpassa pela questão raça-cor. Existe um genocídio simbólico, existe um epistemicídio muito grande, que ignora os nossos atores negros, que ignora as nossas epistemologias, que ignora, que esse o corpo preto, ele é um corpo com uma história. Quando a gente vai falar dos saberes, quando a gente vai falar das instituições, a gente precisa lembrar sempre, isso eu aprendi muito com o Clio, que existe uma história naquela formação, aquelas instituições, aqueles saberes, eles são forjados dentro de um contexto, eles têm uma intencionalidade, eles são atravessados por uma série de fatores e a gente precisa lembrar que um dos fatores muito marcantes, principalmente a nível de Brasil, é a questão da raça, E o que eu observei dentro da minha formação é que essa questão, ela passa por uma invisibilidade muito grande. E isso comunica muito com o racismo estrutural da nossa sociedade. No Brasil, a gente ainda está tentando quebrar o conceito de uma democracia racial. Então, foi criado um conceito de uma falsa democracia racial, porque a gente sabe que não existe, o racismo está pautado na nossa escola, no nosso processo formativo, nas nossas mídias, dentro das instituições. O racismo está presente na nossa formação enquanto uma sociedade e foi criado esse conceito de uma falsa democracia justamente para que a gente não precise se olhar, a branquitude não precise se olhar no espelho e assumir a parte que lhe cabe nisso tudo. Então, quando eu penso no conceito de Sankofa, eu penso na importância da gente resgatar a nossa história e ressignificar esse presente e construir uma história diferente, um futuro diferente. Muitos dos nomes que hoje eu escuto falar a partir de outras buscas, de outras referências. Não foi no espaço acadêmico que eu tive acesso a essas informações. E a gente precisa pensar nisso, O que compõe a psicologia, como é que ela se forma, Eu lembro que quando eu estudava, pesquisava no Clio, a gente entendeu que a psicologia ela nasce também num cenário, numa necessidade de doutrinar os corpos. E que corpos são esses? Hoje, estudando a questão racial, a gente observa que os corpos pretos eles foram objetificados, sexualizados
ao longo de toda uma trajetória. Retira-se da pessoa preta a sua intelectualidade, a sua afetividade, para poder justificar as atrocidades que eram feitas, principalmente no período da escravatura, mas não só, porque hoje isso ainda está muito presente. Os saberes, a ciência, elas foram sendo utilizados para poder reforçar, para poder justificar as atrocidades que eram feitas. Então, a ciência, ela também serviu a esse papel, né? Então, é uma ciência que vem dizer que o preto não pensa, que o preto não sente, que o preto é um ser inferiorizado, né? E aí você vai justificando uma série de atrocidades que foram sendo feitas ao longo da história e depois você apaga isso, né? Você não fala sobre isso, os saberes não se pensam, a branquitude não se pensa, né? Então eu passei por todo um processo formativo dentro da psicologia em que pouco se falou sobre isso, né? E aí hoje fiquei pensando, né, no Clio, ainda fui convidada a olhar um pouco para a questão dos marcadores sociais, né, do gênero, da classe, da cor, mas o Clio era um único espaço dentro da universidade, né? O que está acontecendo com essa psicologia que continua branca, eurocêntrica, colonialista, né? E que participa desse processo de epistemicídio e de genocídio e de reforço, né, da dor e do sofrimento e do lugar social em que a pessoa preta ainda se encontra na nossa sociedade, né? Então, pensando na questão da consciência negra, né, me vem muito desse lugar, né, esse lugar de questionar qual é o nosso papel, né, enquanto psicólogos, enquanto estudiosos, enquanto acadêmicos, enquanto pessoas que estamos aí construindo saberes, que estamos aí pensando a sociedade, qual é o nosso papel, né, em relação à luta antirracista, em relação a essa importância de racializar os corpos, de resgatar a nossa história e de construir uma consciência racial, né? Então, o nosso corpo ele tem uma história, os nossos saberes têm uma história, as instituições têm uma história. E quem é que está contando essa história? De que maneira essa história está sendo contada? Será que não existe, né, um apagamento? Né? Eu faço a pergunta, mas eu já sei a resposta. Na verdade, existe. Existe ainda hoje um apagamento, tanto das histórias de dores e luta, de resistência, do sofrimento, da grande violência que o povo preto sofre, quanto também dos nossos heróis, né, dos nossos inventos, né, do progresso, da resistência, da resiliência, das nossas criações, das nossas epistemologias, né, e aí dentro disso eu penso também nos saberes periféricos, né, porque a gente não tem como pensar a sociedade somente através da academia. Tem gente produzindo saber o tempo todo na periferia, tem gente produzindo saber o tempo todo em todos os espaços. E onde vai, né, todo esse conhecimento? Para onde vai toda essa história que está sendo construída cotidianamente? Duas pensadoras que são muito invisibilizadas dentro da academia, né? Eu mesma só pude conhecer um pouco mais da história delas depois que me formei. São elas Virginia Bicudo e Neuza Santos. Mas para a gente começar, é importante frisar que quando a gente vai estudar essas pensadoras negras, a gente pode observar questões que estão enraizadas na nossa sociedade desde sempre e continuam aparecendo nos dias atuais, né? E por conta dessa invisibilidade, né, desse apagamento, é que eu faço questão de falar dessas mulheres que foram pioneiras na abordagem das relações raciais dentro da psicologia. Começando por Virginia Bicudo, né? Seu nome era Virginia Leone Bicudo, e ela foi uma socióloga e psicanalista brasileira, a primeira não médica a ser reconhecida como psicanalista. No campo da sociologia, ela foi pioneira a tratar do estudo das relações raciais como tema de sua dissertação de mestrado e realizou o mestrado em sociologia pela Escola Livre de Sociologia na mesma turma que Horaci Nogueira e Gioconda Mussolini, defendendo a dissertação Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, o primeiro trabalho de pós-graduações em Ciências Sociais no Brasil a tratar relações raciais.
Virginia constatou que a discriminação racial no Brasil não só estava presente nas relações sociais, como adquiria um caráter específico, configurava um preconceito que minimizava o confronto direto e impediu o desenvolvimento da consciência sobre a discriminação. O critério da aparência calcado no branqueamento constituiria o principal determinante das oportunidades da ascensão social do negro no Brasil. Foi uma das primeiras professoras universitárias negras no Brasil, lecionando na Universidade de São Paulo, na Santa Casa e na Escola Livre de Sociologia e Política. Falando sobre Neuza Santos Souza foi uma psiquiatra, psicanalista e escritora brasileira. Sua obra é referência sobre os aspectos sociológicos e psicanalíticos da negritude, inaugurando o debate contemporâneo e analítico sobre racismo no Brasil. Formou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia e se tornou psiquiatra e psicanalista de orientação lacaniana. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde adquiriu o título de mestre em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deu importante contribuição na luta contra a discriminação racial. Sua dissertação de mestrado deu origem à obra Tornar-se Negro e é considerado o marco da psicologia preta no Brasil. Em reconhecimento às suas contribuições, foi criado em 2015, no curso de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o coletivo de estudantes Neuza Souza. O volume 4 da importante coleção Sankofa é dedicado à sua memória. É saudada pelo Conselho Federal de Psicologia, que, após pressão dos movimentos negros, lançou um guia de referências técnicas para a atuação dos psicólogos sobre relações raciais. Por ocasião da sua morte em 2008, a Fundação Palmares louvou em nota sua contribuição para o estudo das relações raciais, considerando a obra da autora como primeira referência sobre questão racial na psicologia. A produção acadêmica de Neuza Santos é referência para o pensamento da psicologia brasileira sobre relações étnico-raciais, sobre o processo de branqueamento e o sofrimento psíquico dos negros na sociedade brasileira. Dizer que é muito importante que a obra e o legado dessa e de outras pensadoras em todas as áreas de atuação, que eles sejam preservados, que eles sejam resgatados e relembrados, e como sociedade a gente possa assumir a responsabilidade de contribuir para impedir esse apagamento. É porque muitas das vezes essas mulheres, elas são apagadas, invisibilizadas, né? A gente não ouve falar sobre elas de dentro da academia, e quando são citadas elas não são referenciadas. Então, intelectuais antigas, intelectuais atuais, elas têm sido invalidadas dentro da academia, e isso faz com que haja um impacto direto dentro da nossa atuação. Eu, como psicólogo, posso observar que como faz falta a discussão dessas autoras, dessas perspectivas para a formação dos nossos profissionais, para uma psicologia racializada. Porque não se ouve falar, não se debate, muitas das vezes quando tenta se tocar esse assunto se torna tabu. Eu vejo que isso tem mudado, mas acho que ainda temos um caminho muito grande para trilhar. A Virginia Bicuda e a Neuza Santos, por exemplo, elas foram pioneiras no debate dos impactos do racismo na saúde mental. Contudo, a gente ouve muito pouco ou nada sobre elas. E eu lembrei também de um outro teórico que para mim é super importante, que eu conheci recentemente, que é o Frantz Fanon, que ele vai trazer, ele é um psiquiatra francês, ele vai trazer uma nova abordagem, uma nova reflexão para a saúde mental, a partir da consideração do colonialismo, do racismo, o que o colonialismo e o racismo provocam na formação da identidade da pessoa preta e também na sua saúde mental. Quais são os efeitos desse colonialismo, quais são os efeitos desse racismo, e a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Quando a psicologia, quando a gente na academia silencia sobre essas questões, apaga a história do corpo preto, apaga a história das nossas instituições, apaga todo o processo formativo da nossa sociedade, a gente está colaborando para que o racismo estrutural permaneça como ele está pautado. Então eu não posso ignorar que eu faço parte dessa construção social, que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso social. E o que eu estou fazendo com o lugar que eu ocupo? Eu acho que quando a gente fala sobre consciência racial, é sobre esse lugar, Qual é a minha contribuição para que essa sociedade se pense
né? E enquanto uma pessoa branca, né, que tem privilégios, que acessa espaços que talvez outra pessoa preta não acessou, que tem a sua voz ouvida, como talvez outra pessoa preta não vai ter, do que eu estou falando? Né? O que eu estou comunicando? Né? O que eu estou reforçando socialmente? Que tipo de identidade, né? Com que eu estou contribuindo? Né? A minha prática, a minha escrita, a minha produção, as minhas relações, o meu posicionamento social está a serviço de quê? Nosso corpo tem uma história, essa história precisa ser contada, né? E a história das pessoas pretas não é só uma história de dor e sofrimento e escravatura, né? A gente está produzindo há séculos, né? Os nossos saberes são incríveis, né? E são apagados. Isso tem uma função social, né? Do momento que eu digo, né? Porque isso passa uma mensagem, né? Do momento que eu estou dizendo o tempo todo que as pessoas pretas não produzem nada, não têm uma intelectualidade, não tem nada para contribuir, nós não temos os nossos heróis, né? A gente não participou de nada porque ninguém está falando sobre a gente, né? A minha formação nunca foi sobre mim. Então, se eu estou comunicando isso, eu estou justificando as atrocidades que são feitas às pessoas pretas. Eu estou dizendo, vai lá, pode continuar violentando fisicamente, simbolicamente, né? Porque a pessoa preta não tem valor, a pessoa preta não produz, a pessoa preta não tem utilidade social, né? Então a gente precisa romper com esse olhar, né? Com esse olhar que é construído socialmente e que a psicologia, infelizmente, tem participado disso, né? Ao longo de toda a trajetória, a psicologia, que é branca e é racista, tem participado desse reforço, né, do racismo estrutural. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar podendo falar sobre essas questões, porque de fato, infelizmente, eu só pude ouvir falar dessas questões muito depois da minha formação e ainda hoje parece que só nos diz respeito. Então, assim, a dor da pessoa preta só importa a pessoa preta. A gente precisa mudar isso. Enquanto sociedade, o que eu posso contribuir para mudar essa história? Então é necessário que essa temática continue sendo abordada e debatida para além do mês de novembro, né? E que se a gente deseja uma mudança real e concreta, né, a gente tem que assumir esse compromisso como sociedade e como profissionais também.